Maravilha. Vamos lá, pessoal. Então, como eu estava dizendo, né? O que leva uma pessoa, um cara casado com três filhos, a Helena lá no céu, desenvolver um projeto chamado Homem Casado? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, o que me levou nesse período de quarentena a desenvolver essa iniciativa, essa missão chamada Homem Casado. Quero compartilhar com vocês o que me levou a isso, né? A desenvolver essa missão. Mas para eu explicar para vocês como eu cheguei no Homem Casado, eu preciso trazer um pouco daquilo que é a minha vida, um pouco da minha história. A Jaqueline está colocando os meninos para dormir, daqui a pouco ela vem participar com a gente também. E aí senta que lá vem história. Basicamente, o Homem Casado ele surge da minha história de vida, né? Eu me recordo que desde a minha infância, na experiência da educação dos meus pais, com a minha avó, com os meus tios, enfim, eu fui aprendendo a importância da família, inclusive pela ausência. E é engraçado que quando nós sentimos falta, né, sentimos falta dos nossos familiares, do nosso pai, da nossa mãe, nós temos ali a oportunidade de fazer uma escolha, né? E a escolha que eu fui fazendo ao longo dos anos foi de entender que eu precisaria realmente valorizar a minha família e aprender com os erros da minha família. E nesse exercício de valorizar a minha família, de aprender com os erros da minha família, fui chegando ao homem casado. E só existe homem casado porque existe uma mulher, né? A Jaqueline, a minha esposa. E nessa trajetória de quase 7 anos de casado, né? Nós estamos aí há 7 anos casados, né? Nós vivemos assim experiências realmente que têm nos transformado e têm dado a nós essa condição de ajudar outras pessoas, inclusive a partir do nosso casamento, a partir do nosso matrimônio. Então, o homem casado também é resultado não só dessa experiência de vida, não só dessa experiência aí da minha infância, adolescência, mas principalmente da minha experiência de casamento. Eu compartilhei hoje lá um vídeo no YouTube, onde eu coloco justamente isso. Quando eu iniciei o casamento com a Jaqueline, né, era muito claro para mim a dificuldade que tinha em compreender o sistema de valores, a cultura, né, os princípios, por mais que eu e a Jaqueline tivéssemos muita coisa em comum. Não estou falando de duas pessoas desconhecidas, eu não estou falando de duas pessoas que não passaram por um processo de namoro, de noivado, mas duas pessoas que se conheciam bem, mas quando a gente entra no casamento, vira chave, né? O casamento nos traz uma experiência totalmente diferente daquilo que é a experiência do namoro, daquilo que é a experiência do noivado. E justamente a partir dessas diferenças foi que eu comecei a perceber que ou eu escolhia aprender com essas diferenças, ou elas seriam cada dia mais uma barreira que nos impediria de viver um casamento extraordinário. E eu conversava esses dias com a Jaqueline, é interessante porque as diferenças exigiram de nós posturas também diferentes. Por exemplo, a Jaqueline, diante das diferenças, ela precisou compreender muito mais a minha história de vida para que ela pudesse ter mais paciência, ter mais compreensão, ter mais condições de lidar com os desafios que eu tinha. E eu, por um outro lado, tive que entender a história de vida dela para aprender com ela muitas coisas que eu não tinha aprendido no meu casamento. Por exemplo, uma dificuldade, para mim, muito latente, e que eu tenho aprendido com ela muito, é o relacionamento com os familiares. O nível de relacionamento com os familiares da Jaqueline é totalmente diferente do meu, por motivos de vida, né? A vida dela em relação à família, às tias, aos avós, foi totalmente diferente da forma como eu me relacionei com os meus familiares, por exemplo. Então nós tivemos que aprender muito. E nesse processo de aprendizagem, que a fonte, né, vem tanto da experiência da igreja, tanto da experiência de formação, tanto da experiência de desenvolvimento humano, nós começamos a sair desse processo de tensão para ir para um processo de construção. E é impressionante que quando um casal ele se alinha, impressionante como ele consegue construir, como ele consegue edificar, como ele consegue transformar. E hoje a gente percebe, a gente está no momento da quarentena, né, no momento de isolamento social, o quanto os casais têm sofrido diante desses desafios
que muitas vezes ficam debaixo do pano, a gente ignora, a gente vai levando com as responsabilidades do dia a dia. Então, muitas vezes colocando de lado aquilo que precisa ser enfrentado, mas enfrentado da maneira correta. Enfrentado de uma forma que nos leve a aprender, desenvolver, a tomar consciência, a transformar e a mudar. Sem esse peso, né, da culpa, sem esse peso do sentimento de fracasso, de impotência, e é sob justamente esse itinerário, esse processo que eu estou trazendo o homem casado. E o homem casado, ele surgiu, né? Sejam muito bem-vindos aí, Pablo, Rimini, Valdelice, todos vocês sejam muito bem-vindos. Leudivan, muito bem-vindos. Muito bacana ter vocês aqui. E esse processo, ele surgiu justamente dessa dimensão, no início da pandemia, conversando com a Jaqueline, né? Eu senti a necessidade, ela também, de nós ajudarmos pessoas que estavam com ansiedade. E aí nós montamos um grupo para ajudar pessoas com ansiedade. Padre Wesley, meu amigo, seja muito bem-vindo. E nesse grupo de mais de 80 pessoas, nós fomos começando a perceber que um dos desafios justamente das pessoas se envolvia o casamento e a família. E aí eu fui procurar me desenvolver, fui procurar uma formação para que me ajudasse a trabalhar justamente a dimensão dos sabotadores internos. E aí os meses foram passando, nós fomos aplicando o conhecimento, ajudando as pessoas, percebendo os desafios que as pessoas enfrentavam, muito em relação ao casamento. E aí, aos poucos, esse grande insight, essa ideia, ela foi surgindo. Essa ideia de transformar, de contribuir, de ajudar, de entregar para homens aquilo que, diante de muitas dificuldades, eu fui aprendendo e aplicando na minha vida. E é impressionante, porque nós estamos aqui nesse momento de isolamento social com duas crianças. A Jaqueline faz teletrabalho, está com vários atendimentos, ela é psicóloga, eu também faço teletrabalho. A nossa rotina começa às 5h30 da manhã e vai. A Jaqueline ainda não está liberada, né? Porque a gente coloca os nossos filhos para dormir por volta das 8 horas, 8h30. Hoje, no aniversário, nós ficamos um pouco mais e ela está com os meninos colocando para dormir. E nós vamos até as 10, 11 horas. E nessa jornada, só pelo fato de nós estarmos alinhados enquanto casal, o nosso nível de contribuição, de energia, de entrega tem sido extraordinário. Ao ponto de eu ter total clareza de que a minha família é de fato aquilo que a gente ouve falar muito, né? O porto seguro, a rocha inabalável. Um casal, quando vive essa experiência, né, de se potencializar, de se colocar como o outro, um para o outro como potencializador, né? Parece que as dificuldades externas que estão ao redor, elas são questão de tempo, né? Ou elas vão ser resolvidas, ou basicamente, se não tiver solução, se aceita e nós vamos vivendo a nossa vida em outro nível, né? E perceba que nós homens, temos muitas vezes dificuldades de entrar nesse campo que é o campo emocional. Seja bem-vindo, Jean, né? Estou vendo aqui o Felipe também. Nesse campo que é o campo das emoções, que é o mundo das emoções, né? Nós muitas vezes somos capazes de realizar, de construir, de edificar, de resolver muitos problemas, né? De desenvolver várias áreas da nossa vida, mas quando chega na seara dos relacionamentos, quando chega nesse campo das emoções, nós sofremos muito, de maneira geral, né? E comigo não foi diferente. E esse processo de sofrimento foi um processo que me levou a entender que eu não poderia ignorar, né? Quantas vezes aqui em casa já que chegava, manifestava uma necessidade, uma dor dela, e eu encarava aquilo como se fosse uma cobrança. Será que ela estava me cobrando? Será que ela não estava me pedindo ajuda? Então, eu comecei a entender que eu precisava virar a chave. A forma de lidar com as necessidades, com as emoções, com os anseios da minha esposa, precisava mudar. Mas para mudar, eu precisava primeiro lidar com as minhas emoções. É aquela brincadeira, né? aquela frase clichê que a gente já ouviu tantas vezes, né? No avião, nós temos que primeiro colocar a máscara em nós mesmos para depois colocar no outro. No campo do relacionamento conjugal, eu não consigo me abrir às necessidades, às emoções, os anseios do meu parceiro, da minha parceira, se eu primeiro não fizer esse movimento. E é impressionante como a nossa cultura ocidental,
né, tem levado a nós homens a realmente a colocar diante de nós uma grande barreira que nos impede de lidar com as nossas emoções, tomada de consciência, autoconhecimento. Parece que isso é de outro mundo. E essa luz que acendeu para trabalhar o Homens Casados, seja bem-vinda Inês, bem-vinda Cleide, essa luz que acendeu em mim, na minha esposa nesse período, vem também, como eu disse no início, da minha história, né? Porque o Felipe está aqui, né? O Hugo, seja bem-vindo, o Felipe é o meu sobrinho. Quantas e quantas vezes eu tenho 8 irmãos, 6 irmãos por parte de pai e 2 irmãos por parte de mãe. E o meu pai, ele era uma pessoa que sensacional, mas tinha muitas dificuldades no seu relacionamento. E quantas vezes eu ouvi os meus irmãos falando para o meu pai, ou do meu pai no caso, de comportamentos terríveis que ele teve ao longo da vida. Meu pai já faleceu. E eu ficava pensando comigo, sabe o que vai acontecer? Um dia eu vou morrer e os meus filhos vão contar histórias sobre mim. Um dia eles vão falar sobre o Anderson. Quem foi o Anderson? Né? E aí você começa a parar para pensar que não é lidar com esse campo desafiador das emoções, não fazer esse mergulho de autoconhecimento, não aceitar a sua história, não permitir ser um homem curado, não permitir que a sua esposa tenha a oportunidade também de contribuir com esse processo de transformação, tocando nas suas feridas, reconhecendo a sua vulnerabilidade, é um preço tão alto que nós pagamos, que eu me arrisco a dizer que é um preço que muitas vezes pode valer a nossa existência nesse mundo. Pode ser que a nossa existência, ao final da nossa vida, seja seriamente prejudicada porque nós nos eximimos ou não nos permitimos nos compreender as nossas emoções ou fazer esse processo de tomada de consciência e tangibilizar mudanças. Então, o homem casado é justamente esta proposta de contribuir com homens, ajudar homens que percebem os seus casamentos, os seus relacionamentos desgastados, mas muitas vezes se sentem impotentes, se sentem cobrados. Quando a esposa chega para conversar e fala assim, meu amor, nós precisamos conversar agora, já vem, dispara aquele gatilho, né? Ansiedade, já vem o sentimento de que a culpa não é minha, e um fechamento total, ajudar esses homens a realmente alcançarem um casamento, um relacionamento extraordinário. E isso é possível. Hoje é meu aniversário, né? Eu escolhi realizar essa live às 21h25, justamente com esse profundo desejo de agradecer a Deus pela família que Ele me deu. Mas veja que a família que eu tenho, ela tem se construído também a partir da minha abertura, do reconhecimento dos meus limites, do reconhecimento das minhas fraquezas, da disponibilidade incessante de aprender e desenvolver. Quantas vezes eu chegava em casa, depois de um dia, né, extraordinário de trabalho, de evangelização, de missão, tanta coisa bonita que Deus permite a gente viver, eu chegava em casa, quantas vezes isso aconteceu, e a minha esposa estava ansiosa para que eu tivesse o tempo comigo, para que a gente conversasse, para que ela falasse como foi o dia, e eu estava totalmente ali disponível para ela, porque eu já estava cansado, esgotado do dia que eu tinha vivido. E aí chegou um dia que eu parei e pensei, cara, calma aí, tem uma coisa errada. Por quê? O que adianta eu ser nota 10 lá fora, nota 8, nota 9, e aqui dentro ser meia boca? Aqui na minha casa, com a minha família, ser meia boca. Não sei, tem um verso na Sagrada Escritura que para mim é muito caro. Ele diz assim, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Isso no contexto do matrimônio me faz refletir da seguinte forma, o que adianta nós sermos muito bons para o mundo e não termos a capacidade de viver o nosso matrimônio na dimensão profunda, na dimensão extraordinária que ele espera ou exige de nós, ou que pode nos proporcionar. Né? O que adianta? Eu, sinceramente, fiz uma escolha, e hoje eu digo sem medo, eu prefiro ser nota 10 em casa, e talvez algumas pessoas lá fora não entendam, mas quando eu fiz essa escolha pelo matrimônio, ela precisa, como o Arthur está dizendo, me levar a esse processo de
integridade, de coerência. E é bonito porque quando as coisas estão ordenadas na nossa vida, quando existe esse processo de ordenação, né, as coisas estão ordenadas, encaixadas, né, o papel de pai está sendo cumprido, o papel de esposo, né, o papel de profissional. Meu amigo, parece que a gente está ligado nos 220 volts. É uma energia, é uma satisfação, é uma alegria, porque nós sentimos que estamos realizando a nossa vida de acordo com aquilo que ela realmente deveria ser, ou pelo menos na linha daquilo que se espera. E isso é possível, isso é desafiador, mas é isso que vai fazer a nossa vida valer a pena. É como a Cris está dizendo aqui, né? Essa reflexão, ela vale para os dois, né? Ela vale para o homem e ela vale para a mulher. E é engraçado isso, Cris, que você está dizendo, porque uma vez eu ouvi de um amigo que ele dizia assim para mim, olha, eu não consigo transformar o meu casamento, está muito difícil, porque ele falou assim, uma andorinha não faz verão, uma andorinha não faz verão. E eu disse para ele, olha, aquela história, né, de que se os dois não estiverem comprometidos, se os dois não estiverem juntos, não é possível transformar um casamento. E eu disse para ele assim, olha, a sua responsabilidade, o seu papel é responsabilidade e missão sua. Se de fato, né, seja bem-vindo a Socorro, né, a sua esposa não quiser, ela não realmente não despertar, tudo bem, uma responsabilidade dela, mas o seu papel precisa ser feito. E geralmente, né, quando um dos dois assume esse papel, é impressionante como o amor é capaz de contagiar, de inspirar e de potencializar. Eu tenho certeza que a sua esposa, que o seu marido, que a minha esposa, Jaqueline, não casou comigo pensando, eu vou acabar com a vida do Anderson, né? O padre Wesley está falando isso, né? Eu já mandei muita gente sair da igreja para casa, porque sem ser em casa, né, nota 10, né, o que, que adianta, né? E é isso. Então, eu tenho certeza que a minha esposa assumiu o matrimônio querendo realizar um casamento extraordinário. Então, nesses últimos meses, né, o desafio, né, de transição de carreira, minha esposa, ela trabalhava, né, como servidora comissionada em um órgão público aqui em Brasília, mas ela é psicóloga nata, é psicóloga de formação, de coração, de alma, e nós viemos nesse processo para a transição da carreira dela, e a transição dela aconteceu justamente agora com a nossa segunda filha, a Catarina, 10 meses, e nessa pandemia. E eu entendi ao longo do casamento que o meu papel era de despertar nela e dar condições a ela, através do apoio, através de um relacionamento que ela se sentisse segura, para que ela pudesse realizar o melhor na vida dela. Porque o bem-estar financeiro, né? Porque as necessidades secundárias, elas não podem tomar o lugar daquilo que é o próprio cônjuge. Então, o apoio incondicional que a Jaqueline tem para realizar a missão dela de vida, para mim, é algo que me realiza de maneira extraordinária. Como eu me sinto realizado em cada atendimento que a Jaqueline faz. E ela tem o costume de sair, né, dos atendimentos, né, e aí eu só pergunto, né, e aí, amor, como é que foi? E ela, claro, né, ela diz assim, oh, foi ótimo, foi extraordinário, foi muito bom, cada dia melhor. E isso eu me sinto tão realizado, né? Aquele princípio bíblico, né, de que o homem e a mulher, quando se unem, se tornam uma só carne, isso é algo tão poderoso, porque quando nós estamos unidos, né, nesse vínculo matrimonial, nesse vínculo de amor coeso, nós nos tornamos assim tão fortes, né? Nós somos capazes de enfrentar tantos desafios, e é justamente isso que eu quero contribuir, porque basicamente todos nós temos esse anseio, né? Nós ansiamos, nós desejamos viver um relacionamento extraordinário. Se nós não alcançamos ainda, né, é porque temos um caminho a trilhar. E quantas vezes eu bati a cabeça sozinho porque eu não sabia o que fazer? Porque calma aí, como assim? A Jaque chegava para mim e falava assim, amor, vamos ficar junto. E eu dizia para ela assim, amor, a gente não está em casa, o que, que você quer? Amor, vem cá, vamos assistir um filme. E aí eu dizia para ela assim, beleza, pode colocar aí o filme que você quiser. E ela colocava o filme. E aí o que eu fazia? Ia mexer no celular. E ela dizia, amor, a gente não tá junto. E eu não entendia. Porque para mim, estar junto significava compartilhar as responsabilidades, compartilhar o ambiente, né? Compartilhar e cada um cuidando do seu.
e ela tinha uma compreensão totalmente diferente. E aí, nesse processo de tomada de consciência, né, eu fui percebendo que para nós termos um relacionamento extraordinário, seria necessário eu compreender de fato aquilo que é viver um relacionamento aberto à transformação. Já que ele me transformou muito, né, nesses últimos 7 anos. Ela tem sido a pessoa que mais tem me edificado e me transformado. E isso, essa chave começou a virar quando eu comecei a perceber o que ela tinha para trazer para mim não era uma cobrança, né? Não era algo pesado que eu tinha que me sentir cobrado ou até mesmo frustrado, né? Mas era algo que estava me indicando um caminho de possibilidades que eu ainda não tinha trilhado na minha vida. Eu não tinha vivido isso. E eu poderia viver, e eu estou vivendo, e é sensacional. E agora, por que que outros homens não podem viver isso? Podem. Meu amigo, se eu estou vivendo isso, eu tenho certeza que outros tantos homens podem viver. E deixa aí o seu comentário, compartilhe alguma pergunta se você tiver. Pode compartilhar aí comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um grande presente ter vocês aqui. Cara, que alegria poder compartilhar aqui com vocês no Facebook, poder compartilhar com vocês aqui no Instagram dessa missão, né? O desejo genuíno de entregar aquilo que eu tenho recebido, como diz as Sagradas Escrituras, né? De graça recebestes e graça deveis dar. E esse desejo genuíno de contribuir, de entregar, porque nós homens, nós somos capazes de viver e de realizar um casamento extraordinário, né? Hoje em dia, muitos casais estão deixando de lado a união por causa de tantas coisas, tantos empecilhos, né? Tantas coisas que são resolvíveis, né? Nesse tempo, né, a gente tem acompanhou alguns casais e doía no nosso coração perceber que eram problemas possíveis de serem resolvidos, mas o casal já estava numa dinâmica tão destrutiva que eles não conseguiam enxergar a saída. E o que eu quero dizer para você, homem, que está aqui e que depois vai assistir, é que você não precisa esperar para que o seu casamento chegue nessa dinâmica destrutiva para que você tome alguma decisão. Você pode e deve aproveitar cada instante do seu casamento para ser melhor, para se tornar uma pessoa melhor, para potencializar o melhor na sua esposa, o melhor nos seus filhos. O melhor feedback que eu recebo na minha vida é o feedback da minha esposa. Quando ela olha nos meus olhos e fala, né, o que ela fala para mim. Eu não vou dizer aqui que é algo meu e dela, mas o feedback de quem reconhece que eu estou com ela, que nós estamos juntos, que nós somos um casal e que, independente das circunstâncias, nós vivemos um casamento extraordinário. Esses dias eu dizia para uma amiga, lá com a Camila, lá no Vida de Conquistas, na formação que eu tenho feito com a Camila, ela está aqui, tudo bem, Camila? Que bom ter você aqui. Pri, seja bem-vinda. Eu dizia para ela assim que hoje as pessoas usam muito a palavra inabalável, né? Construir uma vida inabalável. E essa palavra eu gosto muito dela porque ela tem, eu sinto que é justamente isso que eu tenho vivido, né? O que é ser inabalável, né? Basicamente no meu casamento ser inabalável né, ter um matrimônio como fundamento tão sólido que os desafios, as dificuldades que nos cercam não têm a capacidade de nos impedir de crescer, né? Pelo contrário, nos potencializam. Hoje a gente chegou, nós saímos para comprar uma torta e a chave da casa sumiu. A gente perdeu a chave da casa. Não, a chave sumiu. A gente estava bem próximo aqui do horário. E a minha esposa desceu para procurar no carro, no estacionamento, não estava. E aí, de repente, rapidamente, nós encontramos uma solução. A chave sumiu, a chave estava com a minha esposa dessa vez, sumiu. O que poderia ter acontecido, né? Se nós muitas vezes nos deixamos levar pelo sentimento ou pela atitude de colocar a culpa um no outro, né? Poderia ter acontecido um desastre. A gente poderia ter acabado com o nosso dia, com esse dia tão especial. Nós resolvemos. Quando os problemas surgem para um casal que está consolidado, né, que está nesse modo sábio, né, usufruindo dessa sabedoria que o amor nos proporciona, a gente resolve os problemas. Os problemas, eles surgem para serem resolvidos, né?
Então, o que que a gente fez? Amor, você tem aí o telefone, né? Eu lembro que ela tinha o telefone de um chaveiro. Nós ligamos para o chaveiro, porque nós já conhecíamos o chaveiro. Em 15 minutos ele chegou, resolveu o problema, abriu a porta, resolveu o problema para a gente. E nós jantamos aqui, nos confraternizamos, né? Fizemos tudo o que tínhamos que fazer com os nossos filhos. Percebe que muitas vezes nós nos tornamos tão frágeis no nosso casamento que até uma chave que some é motivo para gerar uma crise no casamento, né? E basicamente isso é um sinal, tem alguma coisa gritando, né? Quando a gente não é capaz de exercer a paciência, a tolerância, a compreensão, a empatia com o nosso cônjuge, com a esposa, o esposo, é porque alguma coisa dentro de nós está gritando. É porque alguma coisa dentro de nós está pedindo, clamando misericórdia, né? Para ser ouvido, para ser cuidado, para ser curado. Por isso que muitas vezes quando a gente conversa com homens e eles vêm dizer assim, olha, é, o padre Wesley está falando que a Camila Glicério é a melhor, né? Tenho acompanhado. Padre, a Camila Glicério lá, o Vida de Conquistas, fiz a formação, ainda tenho feito, participado, aprendido. Foi um divisor de águas na minha vida, sem dúvida nenhuma, porque me deu recursos para potencializar esse caminho que já estava trilhando, né? Eu costumo dizer para Camila que foi aqueles 20 ml para o copo transbordar. Então foi realmente uma formação extraordinária. Eu indico para os meus amigos porque eu percebo que vale muito a pena você entender como funciona a sua mente, como funciona o ciclo de sabotagem, como nós podemos, de fato, viver um outro nível, né? Trabalhando com a nossa mente a nosso favor e não contra nós. Basicamente, né? Tem muito mais, muito mais, muito mais. Mas o que eu dizer é o seguinte, que quando nós não temos empatia com a nossa esposa, com o nosso marido, né? Você, mulher, é porque tem alguma coisa dentro de você que está clamando misericórdia, que está clamando atenção. Então, vale muito a pena esse exercício de tomada de consciência, de autoconhecimento, de identificar aquilo que não está bom e buscar a mudança. Eu lembro um amigo meu, padre, ele chegou para mim e falou assim, Anderson, faz o seguinte, depois que você comer 1 quilo de sal com a sua esposa, você vai saber o que é um casamento. E aí eu achei super engraçado isso. Como assim, padre? Comer 1 quilo de sal com a minha esposa? Ele estava dizendo nas entrelinhas para mim que é na convivência que nós vamos sendo abaloados, né, lapidados, é na convivência conjugal onde os nossos limites vão sendo expostos. Só que muitas vezes as nossas fragilidades, os nossos limites, só que muitas vezes nós não conseguimos compreender que na nossa humanidade, na nossa fragilidade, essa exposição, ou esse reconhecimento é essencial para a mudança. Né? Muitos homens tratam o desenvolvimento pessoal ou a busca de algum apoio emocional, algum apoio terapêutico com algo trivial, porque nós achamos que resolver problemas externos é o que há, prover a família financeiramente é o que há, né? Deixar tudo ordenado, a casa funcionando, aqui tem energia, tem água, tem comida, é o que há. Meu amigo, vou te dizer que isso é muito pouco. É aquilo que a gente costuma chamar de casamento ordinário. E o casamento ordinário, ele é basicamente. É isso aí, Laura. 1 quilo de sal leva tempo para acabar. O casamento ordinário, ele é basicamente um casamento que está na superficialidade das obrigações, na superficialidade das tarefas, na superficialidade de que isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade minha, isso é culpa sua, isso é culpa minha. E o que eu quero no homem casado é compartilhar de coração. Assim, poucas coisas na minha vida me mexeram tão profundamente quanto essa inspiração do homem casado, né? E eu quero compartilhar de coração com os homens toda essa riqueza da ciência comportamental, tudo aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho aplicado, tudo aquilo que eu tenho errado, também aquilo que eu tenho acertado. Eu quero trazer isso para que mais e mais homens consigam desfrutar das suas famílias. Veja que eu não tive a oportunidade de conviver com meu pai em casa, né? Eu convivi com meu pai depois, já aí na adolescência, né? Nós não moramos juntos, eu vivi longe do meu pai na minha infância. E hoje eu tenho a oportunidade de, na experiência de ser marido, de ser pai,
ser curado da minha experiência de filho, ou da ausência, a ausência, né, do meu pai, tudo aquilo que isso proporcionou, a ausência que é minha mãe, enfim. Então, é uma riqueza tão grande, é uma dádiva tão grande, o casamento é um dom tão extraordinário, meu amigo, que não vale a pena tratá-lo como secundário na sua vida. Não vale a pena tratar o casamento, o relacionamento com essa pessoa tão especial que é a sua esposa. Não vale a pena tratar como um contrato de prestação de serviço. Isso não vale a pena. E veja que um dos grandes receios que eu tinha, obrigado, viu, Inês? Obrigado. Obrigado mesmo. Ela está dizendo aqui que a sua voz possa ser ouvida, né, por muitos homens casados. Rogério está dizendo aqui também muito bom, obrigado, Rogério. A Camila, né? Amei o exemplo do perrengue de hoje, como vocês conseguiram lidar. No dia a dia, é verdade. E esse vácuo de comunicação e harmonia acontece no dia a dia que muitas vezes nós nos perdemos, né? E o que eu estava dizendo é que. Eu esqueci o que eu estava dizendo, mas já que está ali colocando. Vem cá, amor, a Catarina dormiu? Basicamente, eu estava falando sobre o meu pai. E, cara, vale muito a pena viver essa missão de casado, permitir que o casamento seja para nós esse ambiente de cura, de transformação. E eu lembrei o que eu queria dizer. No início do casamento, né, eu tinha, no noivado ainda, eu tinha um receio. Era um receio de transformar a Jaqueline em algo comum, né? Sabe, muitos homens têm isso. Vivem aquela dimensão da conquista e depois que conquistam algo, aquilo se torna banal. Conquista o patamar financeiro, conquista a casa, conquista o carro e tudo aquilo se torna banal, até mesmo desnecessário. Nós coisificamos também as pessoas. E nós muitas vezes temos essa capacidade de tornar as pessoas banais, né? Deixar de enxergar a beleza, deixar de enxergar o ser, o dom do outro, né? E eu não sabia como resolver isso. Eu não sabia como resolver esse dilema. Será que um dia a Jaqueline, claro, ela tantas mudanças ela passou, eu passei, né? Mudanças boas, mudanças pela idade mesmo, né? Essa barba branca, esse cabelo branco, enfim. Será que eu vou deixar de apreciar a Jaqueline? E sabe como eu aprendi a superar esse dilema? E sabe como eu aprendi a apreciar a Jaqueline cada vez mais e admirar cada vez mais? E eu, sinceramente, é difícil eu não falar da Jaqueline para alguém e falar muito bem, porque de fato ela é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que eu amo, admiro. Sabe como eu superei? Aprendendo com as diferenças. Quando eu virei a chave de me deixar, né, de deixar de que as diferenças da Jaqueline fossem para mim algo pesado, quando eu comecei a apreciar as diferenças da Jaqueline, a minha vida começou a ser transformada, eu aprendi muito com ela e eu comecei a apreciar a pessoa que ela é. Hoje a gente sentado aqui conversando, né, comendo, eu olhando para ela, gente, que pessoa extraordinária é minha esposa. E esse apreciar a Jaqueline também é resultado de um olhar para si mesmo. Nós muitas vezes não conseguimos olhar para a pessoa que está na nossa frente porque a gente não tem condição de olhar para si mesmo. Então, perceba que esse movimento de autoconhecimento, de tomada de consciência, de transformação interior, é o que vai catalisando e potencializando em nós a capacidade de olhar para o outro e não perder aquilo que na essência nos uniu, né? Eu tenho certeza que. Vem cá, amor, pode vir. Aqui é a sua cadeira. A gente compartilha o fone, você senta aqui do meu lado. Eu esqueci que o meu celular está com um problema, mas do outro lado. E vem cá, deixa eu conseguir ver você. Aí. Você estava ouvindo, né, amor? Tudo que eu estava falando? Tava colocando a Catarina para dormir escutando. Maravilha. Bem-vindo, Ricardo, Marques, Guerreiro Interior. Valeu, Marques, Eduardo Cambuí, Wesley, meu irmão. Que alegria ter vocês aqui, Rogério. Queremos conhecer a Jaqueline. Olha ela aqui. Gente, falei tanto da Jaqueline, olha ela aqui. Que alegria ter você aqui, minha esposa. E já que você estava ouvindo, fala um pouquinho aí daquilo que tem sido o nosso casamento, os desafios, enfim, fala o que você quiser. Fique à vontade. Hoje mais cedo a gente partilhava sobre
experiência de estar casado e o processo de amadurecimento, né? Não teve um clique, um acontecimento que de repente a gente começou a se perceber e amadurecer, mas desde o início nós temos progressivamente, né, nos conhecido melhor, conhecido o outro melhor e nesse conhecimento aprendendo a nos amar mais, né? Amar, não nos limitar, né, só nas qualidades, mas aprender a admirar o outro como um todo, né? Porque às vezes a gente tem a expectativa de que o outro precisa ser do jeito que nós queremos que ele seja, né? Quando na verdade nós, dentro do casamento, precisamos aprender muito a abrir mão, escutar, dividir e nisso construir com o outro uma vida em comum, né? É isso. Não é a vida do casal, do casal, né, de uma família, não é como um quer ou como o outro quer, mas é a vida que dos dois unida, duas vidas unidas que geram outras vidas e assim se torna uma família única. Quando a gente casou, eu lembro que eu falava uma coisa que o Anderson não gostava. Que quando eu casei, bem no início, eu entendia por que as pessoas se separavam no início do casamento. Porque, assim, é um choque de realidade, assim, né? Porque quando a gente começa a conviver, a gente percebe com maior clareza as diferenças ficam bem gritantes. E eu acho que o que fez a diferença é realmente a gente ter assumido esse compromisso com o outro, né? Eu me comprometi com o Anderson, me comprometi a fazê-lo feliz, ele se comprometeu a me fazer feliz, e assim a gente foi se doando, né? Se dedicando no relacionamento para que desse certo. E eu acredito que é muito isso, assim, a gente precisa realmente se dedicar, um se dedicar ao outro, ter paciência, compreender um a história do outro, né? Ficou muito claro quando a gente casou, né, a diferença das nossas histórias de vida. A minha experiência de família, a experiência do Anderson de família, as minhas expectativas, as expectativas do Anderson. E tanto eu quanto ele exercitamos a paciência, exercitamos a caridade, exercitamos o amor para que pudéssemos aprender, crescer, superar desafios, né? Passamos por momentos muito difíceis já, né? Em pouco tempo de casamento, mas com a graça de Deus, né, com os recursos que Deus foi nos dando, nós conseguimos, temos conseguido, graças a Sim. Deus. E assim, essa pandemia realmente nos mostrou muito como foi boa a nossa escolha, assim, né? Tantos casais se separaram na pandemia ou crises surgiram. Conosco, graças a Deus, foi ao contrário, né? A gente percebeu uma grande sintonia, uma ajuda mútua, tem dado muito certo, né? E deixa eu falar um pouco sobre isso que a Jaque falou, já aproveitando a pergunta do Rogério aqui, agradecendo. Rogério, obrigado por estar aqui, Rodrigo, Rafa, que vídeo lindo que você me mandou com suas filhas, meu irmão, obrigado, viu? A pergunta do Rogério é bem legal, se nós acreditamos na crise dos 7 anos, né? E eu vou juntar com o que a Jaque disse agora, que nós felizes pela escolha que nós fizemos, né? O que acontece? É, a crise, ela não tem, eu acredito que ela não tem hora para chegar, né? Basicamente, a crise é uma realidade, algum desafio, alguma questão séria que vem para um casamento e ela não tem hora para chegar. Por exemplo, para nós, a nossa primeira grande crise, momento difícil, foi quando nós perdemos a nossa filha Helena, quando ela veio a falecer e tínhamos aí menos de 3 anos de casado. Mas a questão é esse processo da escolha que a Jaque falou. Então a crise ela não tem hora para chegar, mas quando nós escolhemos alguém, não uma escolha simplesmente que termina no enlace matrimonial, né? Termina aqui, não. É uma escolha que elege, é uma escolha que se torna constante e permanente na vida. Porque se nós só escolhemos e essa escolha não se sustenta no tempo, a crise se torna uma grande justificativa para nós mudarmos a escolha. E aí a questão que fica é a seguinte, né? Quando alguma pessoa vem falar para mim sobre a separação, né? E eu costumo dizer o seguinte, olha, pensa bem porque
talvez você esteja só mudando de endereço e levando o problema consigo. Porque muitas vezes o problema que leva um casal a se separar não é o problema que não é simplesmente o outro, né? É si mesmo. Então, achar que com uma separação, por conta de uma crise, eu resolvo o problema, eu vou encontrar uma outra pessoa, é entender que fez uma escolha, mas essa escolha ficou no caminho e você não está, de fato, lidando com o desafio que tem que ser lidado, que muitas vezes é um desafio interno. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, Rogério, sendo objetivo. Eu não acredito na crise dos 7 anos, mas trazendo o que a Jaque falou, eu acredito que qualquer crise num casamento, ela se torna muito mais fácil de ser superada quando há uma escolha que permanece ao longo do tempo, não é uma escolha que fica ali, né? Ali atrás tem o nosso álbum de fotografia. Não é uma escolha que fica no álbum de fotografia. É uma escolha que permanece ao longo do tempo. E eu tomei essa decisão. A Jaqueline, assim, olha só que legal isso. A Jaqueline é para mim, né, uma pessoa que eu me alegro, me engrandeço com o desenvolvimento dela, com o crescimento dela, né? Então essa escolha, eu escolhi, né, a Jaqueline para contribuir para que ela fosse uma pessoa cada vez melhor, né? Cada vez melhor. E isso para mim é sensacional. Como é gostoso, né, vibrar com o desenvolvimento e o crescimento, né? E aqui em casa a gente não mede esforços para potencializar o crescimento um do outro, é uma coisa incrível, assim. A gente passa, assim, um bocado, né? Às vezes é final de semana que um está em formação, o outro está com os filhos, né, amor? Sim. Vice-versa, formação, missão, e isso é maravilhoso. Eu gostei, manda mais perguntas. O Rogério falou assim, ó, sim, também penso dessa forma, Anderson, você pontuou muito bem. Crise é um instrumento, a ferramenta para a maturidade, é isso. Justamente, meu querido Padre Wesley, grande amigo, né? Eu e Carol também nos fortalecemos muito, né? Verdade, crise é um instrumento para a maturidade, né? A maturidade humana, ela se dá justamente nesses contextos, né, amor? Porque a crise, de alguma forma, ela ressoa dentro de nós, né? E faz a gente tomar consciência, né, dos nossos limites e nos dá a capacidade de superá-los, né? É uma oportunidade de aprender, né? A crise. É, se antes você fez uma escolha de estar com uma pessoa o resto da sua vida, quando vem tempos difíceis, quando vem a dificuldade, esse é um momento de aprendizado, né? Perceber o que está errado ali, o que precisa ser consertado, o que precisa ser podado e seguir, né? Com a certeza de que no final da crise vocês estarão muito melhores, né? Serão um casal muito melhor ao final de tudo. É isso, é isso. Crises sempre vão existir. O Rogério está dizendo, eu acho que o sucesso do casamento é a parceria. Fato, Rogério, essa parceria perene, ela é extraordinária. Né? Se agradar com o crescimento um do outro, é isso, Eduardo. É muito, muito legal. Assim, enfim, eu fico muito feliz. Eu acho que assim, eu me sinto um pouco psicólogo. Né? Eu me sinto um pouco psicólogo junto com a Jaque, vendo o sucesso que ela tem alcançado na profissão dela. Cara, isso para mim vale muito, assim. E assim, é como potencializa o nosso casamento. Se torna um casamento muito melhor, muito mais leve, né? Quantas vezes eu via a Jaque chegando aqui do trabalho dela, eu disse antes, né, que ela tinha um carro comissionado aí no órgão público, e quantas vezes, né, você chegava aqui cansada, né, exausta, e isso prejudicava, claro, né, a vida dela e no nosso casamento. E foi uma escolha que a gente precisou fazer, colocando de lado, né, outras questões, entendendo que o que é fundamental. E aí o homem casado vai ser esse exercício de ajudar, contribuir com os homens, para que cada vez mais nós possamos entender o que é fundamental, né? O que é fundamental. Muitas vezes a gente se perde naquilo que é acessório. Ah, porque eu preciso, coisas do dia a dia bobas que a gente sabe que muitas vezes muitas pessoas querem. Eu preciso dar melhor isso, eu preciso ter o melhor aquilo. Tudo isso tem um preço a se pagar, né, amor? Muitas vezes é o preço da ausência de casa, é o preço de não ver os filhos crescer, é o preço de chegar em casa e não ter tempo para os filhos, para a esposa. E tudo isso é um risco que nós corremos, um risco de negligenciar aquilo que é essencial e se perder nisso aí, né? É, e se perder nesse processo de colocar em segundo plano aquilo que deveria ser primeiro, né? Aquilo que deveria ser primeiro plano.
Mas, meus amigos, nós estamos aqui muito felizes, 32 pessoas acá conosco. Que contribuição maravilhosa desse projeto União das Famílias. Obrigado, Val. Você, como você disse, eu li, esteve conosco desde o início, né, do namoro, nos ajudou muito com o noivado. Estamos muito gratos por todo o apoio que você nos deu, né? Agradecemos a presença de cada um de vocês e o homem casado é resultado desse processo que tão maravilhoso que nós temos vindo aqui em casa. Então, o homem casado é também mulher casada, né, amor? Sim. Não tem homem casado sem a mulher casada. Então, o homem casado também é mulher casada. Nós vamos, estamos nos organizando há bastante tempo para produzir os conteúdos, as ideias, compartilhar. Teremos também o Papo Casado, onde eu vou trazer casais, homens, né, mulheres, para conversarmos sobre o matrimônio, conversarmos sobre os desafios, aprendizados. Então, é isso, né? É um desejo muito sincero, genuíno, de entregar aquilo que nós temos recebido, e recebido de muitas pessoas maravilhosas, né? Uma das coisas mais extraordinárias que eu vivo no meu casamento, no meu aniversário, desculpa, hoje é meu aniversário, é perceber quanta gente boa eu tenho na minha vida. Por exemplo, aqui, passou muita gente que, ó, o Júnior Elvino, né? O André Faquin, a Cris, a Denilson, tanta gente boa que passa pela minha vida, está na minha vida, passou pela minha vida. É impressionante. Tem o Pablo falando que tem homem casado sem mulher casada, é verdade. Verdade, É Pablo. verdade, Pablo. E tanta coisa boa que a gente precisa, de fato, assumir, ter um pouco de coragem, né? E colocar para o mundo aquilo que a gente recebeu. E a gente quer encorajar também cada um, né? De vocês. Acho que esse período que a gente está vivendo está fazendo a gente pensar muito, né? Sobre as nossas escolhas, né? Sobre aquilo que a gente pode fazer diferente na nossa casa. E eu tenho certeza que cada um de nós aí tem um dom, um talento que pode colocar a serviço do mundo. Não é isso, amor? Com certeza. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui, agradecendo, pedindo para você nos seguir lá no YouTube, nos seguir no Instagram, Homem Casado Oficial, né? Nos seguir no YouTube. Qual é o seu Instagram, amor? Jaque Porto. Jaque, com Jack Porto, está junto conosco. Já, uma boa parte de vocês já segue a gente. Lá no YouTube é Homem Casado. Procura lá a gente no YouTube. Eu vou colocar também um link no YouTube aqui na descrição. Olha, estava perguntando. E quando será a próxima? Provavelmente quarta-feira que vem. Será a próxima. A Val está perguntando por que a live foi 21 e 25. Val, dia 3 de julho de 84, às 21 e 25 eu nasci. Então eu quis fazer dia 3 de julho de 2020, às 21 e 25, esse momento, porque está nascendo algo aqui para a gente de muito valor, de muita relevância, e eu quis usar essa data, esse horário, até os minutos do meu nascimento para apresentar para vocês o Homem Casado. Então lá nós vamos falar essencialmente de formação humana, de desenvolvimento comportamental, das melhores técnicas e ferramentas que a gente tem aprendido da ciência comportamental para nos trabalharmos. Gente, nós temos jeito, né? Muito mais do que nós temos jeito, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Não dá para ficar refém da nossa história, não dá para ficar achando que aquela música eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, a música que tem que tocar aí na tua vida. É possível se transformar e é possível ter um casamento extraordinário. É possível. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Obrigado, Cami. Obrigado, Guerreiro Interior. Valdelice. A Valdelice falou, imaginou o horário, né, Val? Que legal. Obrigado, Will. Todos vocês. Viva São Tomé. Viva São Tomé. É verdade, Padre Wesley, que São Tomé interceda por nós essa missão. Que a nossa filha Helena interceda por nós nessa missão, ela já está lá no céu intercedendo. E amigos, seguimos firmes na graça de Deus. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima live. Provavelmente quarta-feira eu vou divulgar aqui